A leitura aqui hoje é sobre esse tema segurança. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver, contudo, é a mais infantil delas. O universo infinito é constituído de número incalculável de mundos que se intercalam e se interligam uns aos outros. Nosso planeta representa uma minúscula nave estelar percorrendo o cosmo. Estamos numa viagem interminável navegando pelo espaço sideral, ajustados e guiados pelas leis soberanas da divina providência. Muitas vezes coabitamos espaços pluridimensionais com outras sociedades astrais, porém vibrando em diferentes frequências de sintonia, o que nos impede de perceber nitidamente essa realidade. Há inúmeras esferas onde vivem aqueles que amamos outrora e ou que, na presente encarnação, nos procederam na viagem de retorno à pátria espiritual. Existem momentos da vida em que somos envolvidos por inexplicáveis saudades ou indefiníveis sensações de falta de alguém. Vem-nos à mente o desejo de ir além das barreiras da memória presente, de visualizar criaturas queridas, mas não há como distingui-las pelos sentidos físicos. Um saudosismo nos abate e na acústica da alma algo nos fala de um passado distante e nostálgico. Berço e túmulo são simplesmente fronteiras entre uma e outra condição. Não nos damos conta de que estamos interligados por diversas reencarnações e de que há uma gama incontável de pessoas que amamos e com as quais convivemos durante longas jornadas. Muitos de nós estamos confinados e apegados aos laços consanguíneos da vida atual, profundamente agarrados uns aos outros, visto que aprendemos a amar apenas os parentes mais próximos. Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego. Estamos amarrados por elos corporais que geram a insegurança e a neurose da separação. Essa forma de viver não traz segurança. As pessoas percebem o mundo através de um dualismo redutivo que as leva a supervalorizar o status quo. Pessoas independentes e seguras veem a existência de forma criativa e habilidosa, enxergando soluções claras e objetivas para seus relacionamentos problemáticos, pois utilizam uma visão ampla de família, jamais fragmentada ou unilateral. Os indivíduos que despertam para a grandeza dos domínios da criação quebram os grilhões da possessividade que os prendiam à passageira parentela terrena. Caminham pela terra à maneira de peregrinos sem nacionalidade e sem lar, porque compreendem os fundamentos superiores da família universal. Contemplam a nave terrena sob o impacto do progresso espiritual e observam a transformação que altera os rumos dos seus habitantes, companheiros de jornada, por meio da lei da reencarnação. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando amadurecemos, não damos importância apenas aos valores e princípios éticos assimilados individualmente no convívio do atual vínculo familiar ou religioso, mas também aos valores e princípios éticos de cada ser humano. Temos muito a aprender com os outros. Precisamos respeitar a realidade de todos
e lembrar que grande parte do mundo está fora de nosso campo de visão. Todo extremo leva-nos à insegurança. Já a segurança está no meio dos extremos. Ao ampliarmos nosso nível psicológico e espiritual, observaremos a vida pela ótica da pluralidade das existências e constataremos que tanto o amor como o ódio atraem as almas antes, durante e após a sua reencarnação. Quantos pais e irmãos já tivemos? Quantos cônjuges e filhos compartilharam conosco o mesmo ambiente doméstico? Quantas criaturas em número bem maior que o de hoje a trocaram conosco ternura, atenção e desvelo? Já trocaram conosco ternura, atenção e desvelo? Se fizéssemos uma equação simbólica, a fim de conhecermos melhor a imensidão de entes queridos que já desfrutaram conosco o mesmo ambiente de afetividade, poderíamos ter uma noção mais apurada da família universal, ou da quantidade de afetos que iremos encontrar um dia no mundo astral. Supondo que já percorremos em nossa jornada evolutiva em torno de 200 encarnações e que em cada uma delas tivemos 3 filhos e nos consorciamos uma só vez, assim ficaria nosso cálculo figurado. Cerca de 200 maridos ou esposas e 600 filhos nos esperando no além-túmulo. Com quais criaturas iríamos conviver? Coisas ignoradas ou não pensadas criam mais insegurança do que as conhecidas ou já analisadas. Allan Kardec, o sistematizador dos ensaios espíritas, oferece em O Livro dos Espíritos a resposta dada pelas almas superiores sobre essa questão. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de que nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra. O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo, assim de geração a geração. Seres humanos seguros não reprovam ninguém. Antes veem em todos e em si mesmos uma contínua e inseparável ligação com o Criador e com as criaturas. A ilusão nos faz acreditar na existência de um mundo exterior, físico ou astral, independente ou separado do mundo interior, quando na realidade são apenas 2 lados de um mesmo tecido, no qual os fios de todos os fatos e de todas as formas de consciência estão interligados numa rede inseparável. O amor sem fronteiras, o verdadeiro amor, é sempre respeitoso e abrangente, totalmente diferente da atitude possessiva e limitada, dirigida apenas à parentela consanguínea. Quando o amor fica doente, induz os seres ao isolamento, e este tudo sufoca a seu redor. A espiritualidade superior nos ensina a pensar holisticamente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. Para sermos seguros, é preciso que tenhamos visão da totalidade. Segundo o apóstolo João, assim Jesus orou, erguendo os olhos ao céu, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. O que deve mais tarde ter levado Paulo de Tarso a escrever às igrejas da Galácia: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Nós não sentimos seguros entre irmãos e o verdadeiro significado de irmandade, nós nos sentimos seguros entre irmãos
E o verdadeiro significado de irmandade é justamente olhar à nossa volta e redescobrir que, quando utilizamos o pensamento holístico, nos soltamos dos antigos grilhões de uma visão linear ou simplista. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver, contudo, é a mais infantil delas. Seja qual for nossa instrução religiosa, nós só nos tornamos pessoas seguras quando aprendemos a pensar em termos de universalidade, percebendo nosso papel na unidade da vida, tanto no aspecto físico como no espiritual, e buscando, acima de tudo, o bem comum, manter um compromisso com o coletivo. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a proposta cristã para ampliar nosso conceito de família, de humanidade, de mundo ético, enfim. Fica aqui então essa leitura, essa gota de sabedoria deixada pelo livro Os Prazeres da Alma. E agradeço por esse instante que você tomou aqui e agora, fazendo parte desta leitura.